Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Sejam bem-vindos ao DG, esse é o Hard Tech, que a gente dá uma escovada de bits, objeto de estudo. Hoje é Atomic Heart, exatamente, jogo distribuído pelo Xbox Game Pass no console, PC e xCloud, e também distribuído de forma multiplataforma através do PlayStation 5, com uma cobrança à parte, é óbvio, é claro, é lógico. Também está presente aí na Epic e na Steam. O jogo é desenvolvido pela Moonfish, um estúdio iniciante, e vamos ver os resultados que nós conseguimos em dois consoles específicos, Xbox Series S e Xbox Series X. Seu like, compartilhamento e inscrição nesse canal com um trabalho único como esse é super importante. Começar, é óbvio, é claro, é lógico, com resolução. Predominantemente, isso é o que diferencia bastante as duas versões do S e do X. No Xbox Series S, a Moonfish soltou 1080p Dynamic. Ela tem uma abertura de 900 a 1080p, de acordo com as medições que nós fizemos, e é claro, é óbvio, é lógico, isso para atingir a meta de até 60 quadros por segundo. No Xbox Series X, o console mais potente da Microsoft, o cenário é bem diferente. Nós temos aí 4K Dynamic. 4K Dynamic que varia de 1800 a 4K, também dentro das resoluções oferecidas pela Moonfish. É importante salientar aqui que quanto mais no mundo externo nós estamos, mais longe do 4K ou 1080p também estamos. Exatamente. O mundo externo, ele varia bastante, fica próximo das resoluções e medições mínimas. No mundo interno, a qual se proporciona Atomic Heart, ele fica muito mais próximo das resoluções mais nativas. A aposta mais segura para o tipo de tecnologia que está sendo utilizado para criar o Dynamic Resolution é o TUAA da Unreal Engine 4. O jogo é desenvolvido nessa engine e não mostra proporções gigantescas de modificações ou acessos de tecnologia de visualizações que são mais surpreendentes, vamos dizer assim. Então ele deve estar trabalhando com o básico, o que significativamente é realmente muito bem apresentável. As diferenças, olhando agora na questão mais próxima do zoom em relação ao Xbox Series S, fica a quanto mais distante. Exatamente. A percepção acaba sendo maior, sim, no entanto, único exclusivamente dedicado a quem está jogando em um televisor 4K. Quem está tendo uma experiência em monitor ou televisão 1080p não deve estar verificando tanto assim a diferença como nós estamos mostrando para você. E como eu disse, ela fica muito mais proporcional na distância. Exatamente, a distância acaba afetando no mundo externo, principalmente de Atomic Heart, a questão da resolução para o lado do Xbox Series S. Dando uma olhadinha aí da visão, nós verificamos o tanto de perda em relação ao Xbox Series X e o Xbox Series S pelos pontos de interesse detectados. Aí da visão, ela basicamente simula pontos de interesse geométricos na cena, equivalente e simulando uma visão humana. A gente tem taxas que variam de 95% e vão para a casa dos 83% no Xbox Series S, dependendo da cena. É claro, é óbvio, é lógico. Mostrando que mesmo que nós estamos trabalhando numa resolução inferior, a perda de detecção de objetos na tela é muito parecida, o que nos traz que a Moonfish decidiu não retirar objetos, malhas 3D da questão do Xbox Series
S. No entanto, também, essa resolução menor e esse LOD, que traz uma definição do temporal anti-aliasing maior e a luta maior do Xbox Series S, traz algumas deformações gráficas que nós vamos aí colocar mais para frente, que você vai observar que são um pouco mais explícitas do lado do Xbox Series S. Do modo geral, os dois consoles têm um rendimento bom dentro das resoluções que eles conseguem atingir, e isso claramente não vai denigrir a sua experiência. Mas no Xbox Series S, para quem tem uma experiência em um televisor 4K, está percebendo mais, e isso, como você viu, é bem nítido. Uma coisa não se pode negar em Atomic Heart, exatamente a reflexão. Ele conseguiu chegar a níveis refletivos muito bons, mesmo sem Ray Tracing, até mesmo em PC. De verdade mesmo. Por falar em reflexão, vamos refletir sobre os parceiros do canal. Global Cards, a partir de R$ 34,90 você pode adquirir aí o Game Pass Ultimate para PC, consoles e, é claro, é óbvio, é lógico, no xCloud também funciona. Lembrando também que nós estamos com a promoção que inicia com análise premiada de Atomic Heart. Você tem o link na descrição e pode participar para ganhar 3 meses gratuito de Game Pass Ultimate diretamente da Global Card. E também, é claro, é óbvio, é lógico, a Dividir Mall. Você que tem o Windows aí e quer deixar a coisa não pirata, dá uma olhadinha nos preços da Dividir Mall. Com o nosso código DGVIP, você ganha um desconto de 25% e deixa mais barato, o que já é muito barato. Vai lá, participa, ajuda a gente. Refletindo sobre isso, vamos voltar à reflexão. Exatamente. A reflexão de Atomic Heart, ela tem algo diferente, algo que as análises internacionais provavelmente não consigam entender, porque claramente eles confundem SSR com CubeMap, como se fossem coisas distintas, o que na verdade o CubeMap é uma função dentro do SSR, mas isso é uma discussão para um novo vídeo. Aqui a gente vai discutir de algo que provavelmente você não conheça, porque quando a mídia internacional não coloca, você não conhece. E eles também desconhecem, que chama Planar Reflections. Planar Reflections é uma técnica utilizada em várias engines gráficas, e esse propriamente, que é um jogo feito na Unreal Engine 4, ele possui uma técnica e uma função toda dedicada a esse tópico, Planar Reflections. Dessa forma, vamos passar para a nossa POC. A nossa POC consiste em refazer os efeitos para que você, além de ouvir para tentar entender, também veja, o que torna aí o seu conhecimento e informação no canal Detonando Geek muito mais fácil de absorver. Nessa cena onde nós temos o logo, que basicamente aí é muito parecida com a nossa intro, nós temos um solo refletivo, nós temos um logo refletivo e, é claro, é óbvio, é lógico, você já está vendo tudo isso acontecer na tela. Nós estamos trabalhando com SSR e os efeitos do SSR podem ser vistos de forma negativa quando nós movemos a câmera. O SSR depende que a geometria da cena inteira esteja sendo renderizada para que ele consiga projetar uma reflexão, que na verdade é um paralelismo ou basicamente um efeito espelho. Ele está colocando na outra ponta aquilo que você está vendo. Aquilo que você não consegue renderizar na cena, acontece esse efeito que você está vendo, ele fica parcialmente e dá mais ou menos um blur ali, fica meio branco, porque ele não consegue realmente projetar aquilo que está sendo refletido, já que aquilo que está sendo refletido não foi renderizado, não existe na cena. Planar Reflections é algo muito bom e que se assemelha muito ao que pode produzir Ray Tracing. Mesmo sendo numa camada inferior de simulação de realidade, ele tem resultados impressionantes. Vamos colocar uma camadinha de Planar Reflections agora no solo e vamos colocar lado a lado com uma parte. Isso mesmo, a gente pode colocar em áreas limitadas o Planar Reflection e aí você começa a entender como essa tecnologia funciona e por que dá para implementar ela parcialmente e posicionalmente. Você está vendo aí no chão, metade com Planar Reflections, metade com SSR.
A diferença é explícita aos seus olhos. O Planar Reflection é uma tecnologia que basicamente renderiza novamente na parte de baixo. Exatamente. Ele está fazendo uma dupla renderização. Nós podemos controlar o nível de resolução que nós queremos renderizar. Nesse caso está no nível aí quase idêntico à renderização nominal. Isso ocasiona um impacto negativo do custo computacional, que é a gente gastar mais, porque nós estamos renderizando 2 vezes a mesma cena, espelhando ela numa imagem 3D com paralelos idênticos. Dessa forma, isso era impossível, mesmo tendo concepção da Unreal Engine 4, que já existia essa tecnologia, isso não é novo, na Old Gen, mas na Next Gen ela é perfeitamente possível graças ao poder computacional. E foi através disso que Atomic Heart conseguiu aí criar esses reflexos de altíssimo nível, como você está vendo, não só na água, mas também em determinados solos. O Planar Reflection é uma técnica muito boa, é claro, é óbvio, é lógico que ela não se equipara ao Ray Tracing no sentido de propagação, difusão e realidade da cena em si, mas ela traz uma realidade muito positiva aos olhos do player. E é por isso que a Atomic Heart realmente funciona muito bem e traz reflexos melhor que vários jogos Ray Tracing, e isso é fato. E de fato, eles poderiam ter usado Planar Reflections também, ou combinado as duas tecnologias juntos. Mas como eu disse, isso é um outro vídeo de uma outra história, mas Atomic Heart usa Planar Reflections e isso fica muito bom no jogo, tanto no Series S quanto no Series X. E esse nível de trabalho que você viu nessa POC, mostrando Planar Reflections para você, só é possível graças ao apoio e ajuda dos padrinhos e, claro, é óbvio, é lógico, da galera que apoia o canal. E você também pode fazer parte dessa galera através do padrim.com.br/detonandogeek, deixando a sua doação pontual em pix@detonandogeek.com, se tornando membro desse canal ou deixando até mesmo o seu valeu. Todas essas iniciativas dão tempo para que a gente faça um trabalho de qualidade e te mostre, assim como nós mostramos agora o Planar Reflections, que não é magia, é tecnologia, e sim, tem coisas que podem não ser superiores a Ray Tracing, mas dão resultados tão bons quanto e não usam porque não querem. Vamos dar uma olhadinha agora em AI da Luz e você pode observar como o sistema de iluminação se comporta muito bem e ele tem até uma baixa exposição pela quantidade de iluminação. O Planar Reflections, como nós dissemos no capítulo anterior, trouxe aí uma protuberância muito maior para o sistema de iluminação e traz aí um conforto visual muito bom que combina com o ambiente a qual a Mundfish criou. Então, ficou muito positivo o ponto de iluminação em si. A questão agora é comparação do Xbox Series S e X, e você pode ver que a diferença que nós temos em níveis percentuais mais específicos é claramente oriunda da resolução. Os níveis de sistemas de iluminação dos dois consoles funcionam exatamente idênticos. A variação percentual específica acontece única e exclusivamente por detalhes de 1 a 2% para mais ou para menos em questões absolutas, porque a resolução menor faz com que o TUAA da Unreal Engine 4 trabalhe mais e mantenha mais pixels que não são renderizados nativamente, aumentando de 900 para 1080 e depois de 1080 no upscaling nossa captura para 4K, o que faz ter um branco maior na resolução Xbox Series S. Agora, olhando a parte interna, a gente verifica que também o problema é a sombra. O jogo traz muita emissão, malhas emissivas. Emissiva é diferente de estacionária. A luz estacionária é a luz presente que clareia o ambiente. A emissiva é uma malha que emite luz. Olhando em AIDA agora e verificando essa luz que está logo nessa Cinematic Gameplay, a gente verifica que ela não tem uma propagação, porque ela se trata de uma malha de emissão. O jogo está regado dessas malhas emissivas e não são suficientes para iluminar todo o ambiente interno. Então, às vezes, acaba pecando pela escuridão.
escuridão. Faltou um pouco mais de iluminação estacionária e um trabalho mais pontual artístico dentro das iluminações internas do jogo, como ocorre, por exemplo, em jogos escuros que são Callisto Protocol e Dead Space Remake, que nós já mostramos aqui, e eles incidem essas iluminações estacionárias. E aqui nós temos muita iluminação emissiva. Lembrando que o emissivo é que emite luz. Olhando aí um console com o outro, verificando em AI da luz, você pode ver que o nível de sombreamento é enorme comparado com o nível de emissão. Então nós temos, além de um desajuste regular da iluminação, a qual a propagação é comprometida na sua forma em si, nós temos muita sombra. Muita sombra quer dizer ausência de muita luz. A ausência de muita luz quer dizer escuridão. Em alguns momentos no ambiente interno, não em todos, em Atomic Heart, você vai se deparar um ambiente que você vai ter que se livrar do brilho da sua televisão, aumentando, fazendo alguma coisa. A dica é para que você não acione o HDR automático do Xbox Series X ou S, nem modo nenhum HDR, e tente controlar isso, porque em alguns ambientes internos realmente é muito escuro. Vamos começar com um caso interessante que é o Xbox Series S. E aqui nós sentimos os dois mundos, internos e externos, de Atomic Heart vibrarem maior. No mundo externo, o próprio Xbox Series S dá uma dimensão aí numa escala de 50 a 60 FPS. Isso mesmo, ele tem uma variação de 10. Quando nós passamos para a outra parte do mundo externo, nós temos uma variação até maior. Chegamos a níveis aí que entra dentro das casas de 40, 46 FPS, o que pode provocar, e sim, o player pode verificar com os olhos quando a queda sai na casa dos 50. Dentro dos 50 ainda a jogabilidade é funcional e você pode ter uma percepção menor, mas quando sai da casa dos 50 em alguns pontos específicos, sim, você pode notar. A dica é para quem tem televisor ou monitor com VRR ou FreeSync compatível com o Xbox Series S, que o ative para que tenha uma percepção menor. Isso vai fazer com que você não sofra os impactos quando ocorrer no mundo externo a queda de FPS. Já no mundo interno, no Xbox Series S, você pode verificar que a coisa flui muito bem, chega e mantém nos 60 quadros por segundo. Isso porque nós não temos tanta coisa renderizando na tela e, claro, é óbvio, é lógico, existe um controle maior do desenvolvedor dentro dos sistemas internos. Isso também, talvez, pode ser por causa da iluminação, que foi retirada bastante e não foi colocado muita iluminação estacionária, o que acabou ajudando bastante o Xbox Series S nesse sentido. Mas de fato e ao fato, o que ocorre é, sim, você consegue manter um 60 muito equilibrado, fixo no ambiente interno, e no ambiente externo você tem variações, e variações que podem ser perceptíveis. Já no Xbox Series X, você pode perceber que tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno, ele se mantém fixamente a 60 quadros por segundo. Existiu aí, durante as nossas medições, um posicionamento de 58, 59, o que é basicamente ridiculamente significante no mundo de FPS. 2 FPS em determinados momentos caíram. Então, sim, você tem uma experiência mais sólida, mais robusta e mais performática nos dois ambientes, interno e externo, no Xbox Series X. Já no S, você deve sofrer um pouquinho mais no ambiente externo. Uma coisa interessante para a gente falar é uma questão que muitos relataram que poderia ser uma queda de frame rate e uma técnica que grande público desconhece. Na verdade, não é uma técnica, na verdade é como o jogo é feito. As animações dos jogos possuem seu próprio keyframe de FPS, o que significa que elas possuem frame rates diferentes do frame rate apresentado no jogo. O jogo em si é o quanto a sua GPU consegue expandir de qualidade e quantidade de frame rate que é exposto. Já a animação dentro de um programa, por exemplo, como o Maya 3D, ela é propositalmente criada e feita dentro de um range de FPS, seja 10, 15, 30, 40, 60, 120.
Dessa forma, quando ela entra dentro da engine gráfica, ela trabalha com uma tecnologia chamada interpolação. A interpolação de imagem, assim como o DLSS 3 trabalha, exatamente, DLSS 3 que cria novos quadros, não é uma tecnologia nova, é algo que as engines trazem há muito tempo, mas agora é de uso genérico. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas para que você entenda, essa interpolação de imagem faz com que animações de 30 quadros por segundo se transformem agradáveis a 60, 120, 150, 250 frames por segundo. O que não ocorre necessariamente em Atomic Heart de acordo com o seu nível de distância. O LOD do jogo diminui bastante pós-processamento, e um desses pós-processamentos incluiu a interpolação dessas animações. Isso reflete em que animações distantes de Atomic Heart podem parecer que têm quedas de frame ou geram rastros, porque elas estão trabalhando a 30 quadros por segundo, enquanto o jogo trabalha a 60. Isso é visivelmente visto através dessa cena aí e de outras cenas que nós capturamos, e quando nós chegamos mais perto, isso não acontece, porque nós chegamos no nível de LOD, onde o pós-processamento começa a funcionar e a interpolação trabalha corretamente. Quanto mais distante, nós podemos ter os efeitos de animações, ou seja, objetos que se movimentam muito rápidos. As animações foram feitas a 30 e o jogo é 60. Infelizmente, a Mundfish, por algum problema, ou até mesmo um conhecimento, ou de propósito, enfim, nós não sabemos qual é o caso, não calibrou o keyframe, porque as engines gráficas não trabalham por quadros, elas trabalham por tempo. E você precisa equilibrar a chave do frame para que você consiga gerar quadros falsos daquela animação, ou seja, movimentos que não fazem parte dela, e sim, você tem impressão de 60, 120, seja lá qual for a velocidade que você está. Outros dois pontos que nós podemos citar, que não consagram muito bem Atomic Heart, que provam que realmente, mesmo sendo uma experiência ótima do ponto de vista de jogabilidade, de diversão, mas deixa a desejar em muitos pontos para o player, é UX e um pouco da mecânica também. Vamos lá, UX, User Experience, é a parte do desenvolvimento que se encarrega para que crie telas e crie artifícios visuais para que você se oriente melhor, para que seja mais intuitivo o jogo. Em alguns pontos o jogo falha nessa questão no seu próprio inventariado, em outros pontos dentro da sua level design em relação a alguns esquemas de puzzles que você precisa decorar mentalmente não se guardam no inventariado, e é claro, é óbvio, é lógico, tem uma situação que acaba atrapalhando um pouco mais, principalmente na luta corpo a corpo, não na luta com armamento. A luta corpo a corpo às vezes fica um pouco desequilibrada no console porque não houve um porte de movimentação de câmera para o controle tão preciso assim. Talvez travar a mira no próprio NPC que você está combatendo, que aliás são NPCs de boa qualidade, a inteligência artificial de combate, mas eles acabam dificultando demais porque você perde o espaço sensorial dentro do jogo. Às vezes a câmera não se movimenta tão rápido, às vezes ela se movimenta muito devagar, às vezes ela se movimenta muito rápido. De qualquer forma, prejudica um pouco o seu combate corpo a corpo. Eu tive a experiência de experimentar no PC e verifiquei que no mouse isso funciona brilhantemente, o que me levou à conclusão que o porte e a calibração dos movimentos mecânicos para o controle no console acabaram ficando realmente, infelizmente, deficitários. Como eu disse, isso é basicamente no combate corpo a corpo, então você vai enfrentar uma dificuldade maior e até uma geolocalização sensorial no mapa que você está combatendo, devido a essa dificuldade e esse porte que não foi tão bem feito assim para os controles. Atomic Heart é um jogo legal, bacana assim, vale a pena jogar, ele te dá uma emoção.
Ele peca por alguns artifícios técnicos, como vocês verificaram, que provavelmente deve ser dedicado a que o estúdio é iniciante, é o primeiro jogo do estúdio, independente se ele tem uma equipe de 3, 4, 10 seniors, um estúdio iniciante é sempre um estúdio iniciante e isso impacta na sua obra, mas é bem promissor e vale muito a pena dar uma verificada nesse game se você gosta de um combate mais despojado, uma história bem bacana, bem louca por sinal. Alguns pontos que pecam, olhando agora como player e não só parte técnica, é que também carrega esse pouco de experiência do estúdio e ele às vezes peca demais em tentar te manter muito naquele ambiente. Isso acaba te cansando um pouco. Você vai ficar muito tempo às vezes no ambiente interno, muitas vezes no ambiente externo e não tem um jogo de cintura que mude a sua atmosfera dinamicamente. Ele te prende naquilo para aumentar o número de horas e eu achei que isso é um pouco sacrificante. Muitos players podem não gostar. Outro ponto também que alguns players podem notar é um pouco de ausência de originalidade. O jogo tem bastante referência de Doom, o jogo tem bastante referência de BioShock, de Wolfenstein, ele também tem bastante referência de Fallout, mas às vezes peca por trazer essas referências tão explicitamente e deixar de ter a sua própria referência, o que ocasiona um pouco de originalidade do próprio game. No geral, eu posso falar que todos os problemas e pontos negativos que você vai encontrar em Atomic Heart são baseados à falta de experiência, não só técnica, como também de condução do level do próprio estúdio. Mas mesmo assim, é uma obra significantemente interessante, empolgante, divertida e extremamente indicada para os fãs de histórias loucas, violentas e pouco politicamente corretas. Você já jogou Atomic Heart? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.